Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos conversar sobre a estrutura funcional do bulbo, parte mais inferior do tronco encefálico. Tronco encefálico, uma região relativamente pequena do encéfalo, na fossa posterior, mas que concentra importantíssimos núcleos, centros importantes para as funções vitais e estrutura na qual também fazem ligação com o sistema nervoso central quase todos os nervos cranianos. Ou seja, só nessas primeiras colocações já deu para perceber o quanto é importante o tronco cerebral. Estrutura vital, nobre, contendo muitos tratos e núcleos fundamentais para o funcionamento adequado do sistema nervoso. E o bulbo é a porção mais inferior do tronco encefálico. Ora, por que nós estudamos o tronco encefálico? Para compreender a base anatômica de doenças a ele relacionadas. E para compreender o tronco encefálico como via de passagem de impulsos nervosos entre o cérebro e o resto do corpo, em ambos os sentidos, além de ser sede de importantes núcleos. O tronco cerebral é composto por três partes. O bulbo é a mais inferior, e aqui nós vamos enfocar nesta conversa agora, a ponte e o mesencéfalo. Lembrando da embriologia, que o mesencéfalo vem da vesícula primitiva, que já tinha este nome de mesencéfalo. A ponte vem do metencéfalo, que deriva do mais primitivo ainda, rombencéfalo. E o bulbo vem do mielencéfalo, que também deriva, por sua vez, do rombencéfalo primitivo. Então, focando aqui na porção anterior do bulbo, nós vemos que ele tem muitas semelhanças com a face anterior da medula espinhal. Então, ele seria a continuidade superior da medula espinhal que vai se convertendo pouco a pouco no tronco encefálico. Aqui na porção anterior do bulbo, nós já vemos também a conexão central dos quatro nervos cranianos mais inferiores, que na sequência dos nervos cranianos são os quatro últimos. O nono, glossofaríngeo, o décimo, nervo vago, o 11º, nervo acessório, e o 12º, nervo hipoglosso. No aspecto mais anterior do bulbo, nós encontramos essas estruturas conhecidas como pirâmides bulbares. Ora, o que corre logo abaixo das pirâmides bulbares? Os tratos córtico-espinhais ou tratos piramidais, que nós já sabemos do nosso estudo da estrutura da medula, que são os tratos que transportam impulsos referentes à motricidade voluntária. Então, os tratos que transportam a motricidade voluntária, os tratos piramidais, correm aqui nas pirâmides bulbares. No bulbo, esse trato está bastante compactado, correndo aqui nas pirâmides. Uma situação muito importante é a troca de lado desses tratos piramidais. Eles cruzam, ambos cruzam, trocando de lado, aqui na região mais inferior do bulbo, ocorrendo, portanto, uma decussação. Decussação, nós temos esse conceito das nossas primeiras conversas, que é a troca de lado de um trato. O trato piramidal troca de lado aqui na decussação das pirâmides. Isso vai ter consequências clínicas importantíssimas. Por exemplo, um acidente vascular cerebral do lado direito do cérebro, afetando a área motora,
ocasionará uma perda motora do lado esquerdo do corpo, porque o trato motor cruzou no nível da decussação das pirâmides, e vice-versa, obviamente. Um outro acidente que nós podemos observar de maneira bem evidente aqui na face anterior do bulbo é a oliva bulbar. Subjacente à oliva bulbar, que é macroscopicamente visível, existe o núcleo olivar inferior. Núcleo olivar relacionado ao controle motor e ao aprendizado motor, sobretudo, envolvido em um circuito dento-olivo-cortical, ligando o núcleo denteado do cerebelo, oliva e córtex motor, de modo que, à medida que eu pratico um ato motor, a cada vez que eu o pratico, que eu treino, eu faço isso com mais facilidade. Então, isso é aprendizado motor. A oliva está relacionada a esse processo. Bom, aqui nós vemos já um corte sagital mediano do bulbo. E nós vemos que ele se continua superiormente com a ponte que será abordada posteriormente. E que a parte dorsal do bulbo se relaciona ao quarto ventrículo, a cavidade do quarto ventrículo, e posteriormente ao cerebelo. O limite entre o bulbo e a ponte é o sulco bulbo-pontino. Observemos agora este aspecto dorsolateral oblíquo do bulbo. Nós vemos que na sua parte inferior ele continua tendo várias semelhanças com a medula espinhal. Porém, à medida que nós seguimos superiormente, há algumas diferenças que podem ser mais bem avaliadas aqui nesse aspecto posterior. Vamos a elas. Eu tenho, para início de análise, a presença de tubérculos grácil e cuneiforme, que estão no fim dos fascículos respectivos, grácil e cuneiforme, que nós já conhecemos do estudo da medula. O que é que há subjacente aos tubérculos grácil e cuneiforme? Tubérculos são acidentes visíveis. Há os núcleos grácil e cuneiforme, respectivamente. A partir dos núcleos grácil e cuneiforme, os fascículos grácil e cuneiforme vão se unir e trocar de lado, portanto, havendo uma decussação sensitiva. E no momento em que esses fascículos se unem e decussam, trocam de lado, eles passam a compor um outro trato chamado leminisco medial, que terá como destino o tálamo. Bom, uma outra peculiaridade do bulbo nessa altura é a abertura para a cavidade do quarto ventrículo. E o ponto inferior da abertura do bulbo para a cavidade do quarto ventrículo nós vamos chamar de óbex. O assoalho do quarto ventrículo é uma região muito rica em áreas nobres, em núcleos. Nós temos, por exemplo, o trígono do hipoglosso. O núcleo do hipoglosso está aí subjacente. O trígono do vago, o núcleo do vago está aí subjacente. Temos as eminências medianas de cada lado da linha média. E temos os colículos faciais, que são protuberâncias que se destacam nas eminências mediais. Subjacente ao colículo facial, de cada lado, está o núcleo do abducente, circundado por fibras do facial. Nós vamos ver isso mais na frente, quando estudarmos a ponte. E há também uma área lateral
chamada área vestibular, composta por núcleos vestibulares subjacentes relacionados à sensação do equilíbrio, colaborando para o equilíbrio e a postura do indivíduo. Bom, conectando o bulbo ao cerebelo, existe o pedúnculo cerebelar inferior. E aí cabe dizer que cada parte do tronco, bulbo, ponte e mesencéfalo, se comunica com o cerebelo por meio de um pedúnculo cerebelar. No caso do bulbo, o pedúnculo cerebelar inferior, no caso da ponte, o pedúnculo cerebelar médio, e no caso do mesencéfalo, o pedúnculo cerebelar superior. E essas são as únicas comunicações do cerebelo com o restante do sistema nervoso. Sendo assim, nós podemos sintetizar as peculiaridades anatômicas do bulbo com a abertura do quarto ventrículo, núcleos próprios do bulbo, a decussação motora, que é anterior à decussação das pirâmides, e a decussação sensitiva, também chamada decussação dos leminiscos, a partir dos núcleos grácil e cuneiforme, como já comentado. Esses são os principais núcleos existentes no bulbo e relacionados a nervos cranianos. Núcleo ambíguo relacionado à função da deglutição, núcleo do hipoglosso, que dará origem ao nervo hipoglosso, que é exclusivamente motor e provê a motricidade da língua, núcleo dorsal do vago relacionado ao nervo vago e à sua função autonômica parasimpática, núcleos vestibulares relacionados à sensação de equilíbrio, sensação postural, que vai possibilitar a manutenção do equilíbrio da postura do indivíduo, núcleo do trato solitário relacionado à gustação, ao sabor dos alimentos, núcleo espinhal do trigêmeo, responsável pela sensibilidade geral de boa parte da cabeça, e núcleo salivatório inferior, responsável por parte da função das glândulas salivares. Além disso, há outros núcleos que são específicos do bulbo. Nós já citamos os núcleos grácil e cuneiforme, que são os pontos finais dos respectivos fascículos grácil e cuneiforme. Nós já os conhecíamos do estudo da medula. Carregam 4 tipos importantíssimos de sensibilidade desde a periferia do corpo, que são a estereognosia, a sensibilidade vibratória, o tato epicrítico ou discriminatório e a propriocepção consciente, e o complexo olivar inferior, nós já comentamos, subjacente à oliva bulbar, relacionado ao aprendizado motor. Muito bem. Uma ilustração do tronco para que se tenha uma noção de como funciona o núcleo e a saída do nervo craniano, o núcleo aqui por transparência e a saída dos nervos cranianos que vão trazer informação para esses núcleos ou levar ordens oriundas desses núcleos. Aqui nesse corte sagital nós podemos apreciar o núcleo olivar no esquema dessa representação do tronco, núcleo olivar, núcleo do hipoglosso dando origem às fibras do nervo hipoglosso, que vão sair aqui medialmente à oliva. Então, é assim que se estrutura o interior do tronco, com núcleos que dão origem a fibras de nervos cranianos que trazem informação da periferia ou que levam impulso nervoso para que se executem ordens saídas desses núcleos. Muito bem. Só que nem só de núcleos é preenchido o tronco encefálico e, consequentemente, o bulbo. Existe uma riqueza de tratos, de substância branca, de fibras nervosas, de prolongamentos de neurônios dentro do bulbo. Nessa lista aqui, em azul, estão
aqueles tratos ascendentes, ou seja, relacionados à função sensitiva. Em vermelho aqui, os tratos descendentes relacionados à função motora. Esses aqui em preto a gente vai explicar daqui a pouco. Vamos detalhar aqui os tratos sensitivos. Ora, fascículos graço e cuneiforme, sensibilidade vibratória, estereognosia, propriocepção consciente e tato epicrítico. Nós já os conhecíamos da medula. Eles se unem, se fundem, após terminarem nos núcleos de respectivos nomes, e passam a compor o leminisco medial, trocando de lado, decussando. O trato espinotalâmico lateral transporta impulsos referentes à temperatura e dor. O trato espinotalâmico anterior transporta impulsos referentes à pressão e tato grosseiro, tato protopático. Os tratos espinocerebelares, que carregam os impulsos de propriocepção inconsciente, todos eles nós já conhecíamos do estudo da medula. Pois bem, eles se continuam no bulbo. O pedúnculo cerebelar inferior faz a ligação do bulbo com o cerebelo, como nós já vimos. Então, esses são os tratos considerados ascendentes no bulbo. Aqui em vermelho, o trato córtico-espinhal ou trato piramidal, referente à motricidade voluntária. Os tratos extrapiramidais, já citamos também no estudo da medula, ajudam a controlar o movimento, controlar a ação do trato córtico-espinhal ou trato piramidal. Por exemplo, podemos citar o trato rubro-espinhal, o trato tecto-espinhal, o trato vestíbulo-espinhal. São tratos que ajudam a controlar o movimento que é levado a cabo pelo trato motor voluntário, trato córtico-espinhal ou trato piramidal. O que viriam a ser tratos córtico-nucleares? Ora, seriam os equivalentes ao trato córtico-espinhal, só que não vão terminar na espinha ou medula, vão terminar em núcleos. Por exemplo, núcleo do hipoglosso, para movimentar a língua. Entretanto, a movimentação da língua é voluntária. Se é voluntária, ela parte de uma área motora no cérebro. Então eu preciso de um feixe que parta da área motora no cérebro e vá ao núcleo do hipoglosso para que seja transmitida a ordem, para que se mova a língua por meio do nervo hipoglosso. Então esse trato que sai do cérebro e vai ao núcleo do hipoglosso eu chamo trato córtico-nuclear. Esses dois conceitos são importantíssimos, substância reticular e fascículo longitudinal medial. O fascículo longitudinal medial, nós poderíamos fazer uma analogia aos fascículos próprios da medula, que comunicam níveis diferentes dentro da medula. Ora, o fascículo longitudinal medial é um trato que tem por função ligar núcleos dentro do tronco, para que eles ajam em conjunto, de acordo à ação de um com o outro, para que não haja conflito. Por exemplo, a ação de núcleos que fazem a movimentação ocular, para que os olhos tenham olhar conjugado. É necessário que haja comunicação entre núcleos. Então, comunicação entre núcleos no tronco, de modo geral, feita pelo fascículo longitudinal medial. E substância reticular, esse conceito é importantíssimo. Reticular vem de rede. Então, é um conjunto, uma rede de neurônios, mas que esses neurônios não estão compactados na forma de núcleo. Eles estão dispersos. Por isso que também é chamada de substância amorfa, ou substância reticular, porque faz uma rede. Bom, é uma rede de neurônios dispersa, não compactada na forma de núcleos, e que permeia o tronco encefálico, o bulbo, por conseguinte também, permeia o bulbo nos espaços em que não há núcleos e que não há tratos, a substância reticular. Esses neurônios da substância reticular são capazes de lançar vias com neurotransmissores específicos, monoaminas, então são vias monoaminérgicas que exercem uma ação predominante ativadora sobre o cérebro,
sobre o córtex cerebral. Por isso que a substância reticular é conhecida em muitas fontes como SARA, substância ativadora reticular ascendente. Então tem uma função de ativar o córtex cerebral com neurotransmissores específicos, monoaminas. Aqui nós vemos uma representação da ultraestrutura do bulbo, em que podemos ver as pirâmides bulbares aqui anteriores, o núcleo olivar, os núcleos do bulbo, por exemplo, o núcleo ambíguo responsável pela deglutição, fascículo longitudinal medial no bulbo, ele também estará presente nas outras partes do tronco, núcleo do hipoglosso, que dará origem às fibras do nervo hipoglosso que vão cruzar o bulbo no sentido de posterior para anterior para dar origem ao nervo hipoglosso propriamente dito. Então veja como o bulbo, apesar de relativamente limitado em extensão, comporta muitas estruturas que realizam funções nobres no nosso sistema nervoso. Do ponto de vista radiológico, o bulbo é possível de ser avaliado aqui entre a medula e a ponte. Está aqui a região do bulbo, tendo anteriormente o clivos, posteriormente o cerebelo, servindo a sua parte dorsal como parte do assoalho do quarto ventrículo. Essa aqui é uma ressonância sagital pesada em T2. Perceba, já numa condição patológica, um tumor desenvolveu nessa criança na região do bulbo. Então está aqui o mesencéfalo, a ponte, o bulbo e a medula, e uma lesão expansiva, um tumor que cresceu na região do bulbo, uma lesão realmente desafiadora aí para o tratamento cirúrgico. Bom, pessoal, essas eram algumas informações e alguns conceitos que nós gostaríamos de chamar a atenção sobre a estrutura funcional do bulbo. Nós vamos continuar com o estudo do tronco com as estruturas da ponte e do mesencéfalo. Espero que tenham aproveitado e até uma próxima oportunidade.